Pessoal, começando mais um Papo Easy. Hoje esse Papo Easy promete. Eu já quase que sou íntimo aqui do José Nilson Neves Sodi, mas para mim é o Zé Nilson. E a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória do Zé Nilson, ah, o quanto ele acredita no potencial das pessoas e quantas pessoas realmente, dentro de uma visão sistêmica, ocupam um espaço muito especial, além, claro, de processos estabelecidos e ferramentas. E o nosso objetivo hoje aqui é explorar o máximo possível do Zé Nilson para que ele traga um pouquinho para nós dessa visão dele sobre a indústria, sobre as empresas, sobre as pessoas, como ele enxerga a tecnologia impactando no dia a dia, que hoje cada vez a gente está buscando mais automatizar e tornar as empresas mais eficientes. E, pessoal, vai passar muito rapidinho, então aproveitem cada minuto que vai ser sensacional. Zé Nilson, É tudo prazerzaço, meu. cara. Obrigado pelo convite aí, agradeço muito. Fiquei muito feliz em poder participar do Papo Easy com esse seleto grupo de profissionais e executivos, enfim, que estão aqui compartilhando um pouquinho do conhecimento deles contigo. E eu entrando nesse hall agora, fico muito grato e agradeço muito. É uma honra estar aqui. Cara, sensacional. Nós que agradecemos. Pessoal, deixa eu apresentar um pouquinho, cara, do Zé Nilson, tá? Ele é gestor aí com mais de 20 anos de experiência na área comercial, focado em pessoas, vamos explorar isso bastante, e na formação de equipe. Então é o cara que sabe armar aí o time certinho. Ele tem ampla expertise em planejamento estratégico, vamos explorar isso também, gestão e expansão de negócios, além de vendas B2B e B2C. Então, aproveitando todo esse conhecimento aí do Zé Nilson, a gente vai falar um pouquinho mais, além de conhecer ele, né, a trajetória do Zé Nilson, né, um pouquinho do que foi a evolução da carreira dele até chegar aos dias de hoje, e também a gente vai abordar um pouquinho dos desafios da carreira, porque aqui a gente está falando com um profissional aí que já tem 20 anos de experiência, já conseguiu ter bastante êxito, mas também passou por alguns buraquinhos aí, a gente vai entender um pouquinho como é que funcionou isso. Bora lá? Vamos Opa, vamos começar? lá. Então lá, quem é o Zé Nilson? Como é que foi a carreira do Zé Nilson? Cara, bom, primeiro eu não sou nada sem minha família, né? Minha esposa, meus dois filhos, então sou casado com a Juliana, pai do Lorenzo, 17 anos. Manda um abraço pro Lourenço ali. Ó. Isso, grande abraço, filho. Papai te ama muito. E da Luma com 10 anos, filha, você é sensacional. Papai te ama muito também. Lorenzo é sensacional. Graças a Deus a gente tem uma família que, assim, família, eu brinco, né, de margarina. Então a gente conseguiu construir, eu e minha esposa conseguimos construir tudo isso com muito amor, com muito carinho. Isso, logicamente, dá um lastro para que a gente tenha sucesso na carreira profissional também. Falando um pouco da carreira profissional, eu sou do interior do Paraná, sou de Paranavaí, Uhum. com Terra 10, quente, hein? muito quente. Pode olhar lá, sempre que aparecer no jornal da Aí eu- Globo, lá do Meio-Dia Paraná, ou no jornal das 7h30, lá o lugar, aparecer a previsão do tempo, pode olhar que Paranavaí sempre vai ser a Então, cidade mais quente do Paraná. cara, se hoje aqui em Curitiba tá quente, imagina lá, cara. Meu Deus, lá deve estar uns 40 com sensação de 50. Eu brinco com meus pais, não tem que vir pra cá, vamos refrescar um pouco, mas lógico que é brincadeira, eles estão lá a vida toda. E é uma baita cidade também, eu gosto muito. A gente brinca, mas eu volto Dá sempre lá. saudade. Sim. Mas saí de Paranavaí com 17 anos para estudar em Maringá. Antigamente era comum, né? Uhum. Maringá era um centro maior, então tinha a universidade estadual. O curso que eu queria fazer, por incrível que pareça, era direito. Então, passei no meio do terceiro ano, fui para Maringá, morar em República, e lá fiquei. Depois me formei em direito e ao mesmo tempo comecei a fazer administração, porque no meio do direito eu vi que não era muito a minha praia. Falei, mas eu vou terminar, que é um baita curso, e vou fazer administração também, porque eu comecei a me ver nessa época como executivo de empresa. E aí, logo que eu me formei, eu fui trabalhar numa empresa de Paranavaí, numa clínica de saúde, que vendia serviço de saúde. E lá foi a minha primeira experiência, isso com muitos anos atrás, né? Minha primeira experiência com gestão, porque eu estava gerindo uma clínica, que era algo que eu não tinha muito conhecimento, mas topei o desafio, falei, vamos embora, começo de carreira, né? Na sequência, veio a Claro, me chamou para trabalhar. E aí que sim começou a minha carreira como executivo. Eu entrei na Claro como gerente júnior e executivo de negócios júnior, né? E saí de lá como gerente sênior, cuidando de todas as lojas aí lojas que a gente fala de agentes autorizados, que é como se fossem as franquias, né? Do Paraná. Então foi uma baita experiência lá, passei por diversas áreas,
varejo, mercado massivo, B2B, B2C, B2C, B2B grandes empresas, B2B pequenas e médias empresas, gerindo times diretos e indiretos. Foi assim, uma escola para mim e eu aprendi muito lá. Depois passei por uma startup que foi uma experiência sensacional também, porque, né, você sai de uma empresa que é super tradicional, que é, claro, toda formatada, né, muito enxuta, e vai para uma startup em expansão, aquilo é um fervilhão, não tem processo, não tem nada, e você aprende muito com isso também, então foi uma experiência sensacional. E depois veio aí a grande cereja do bolo, onde eu estou até hoje, que é a TOTUS, que é, né, não dispensa comentários, Baita escola. é a maior empresa de tecnologia do Brasil, da América Latina, Uhum. e eu tenho um orgulho muito grande de dizer que eu sou TOTUS. Sensacional. E hoje, qual área que você atua dentro da TOTUS, Zé? Eu estou como diretor comercial e marketing. Uhum. Então, toda a área, eu falo, né, costumo dizer que toda a jornada do cliente dentro da TOTUS, aqui né, a gente denomina TOTUS Curitiba, que é a unidade aqui de Curitiba, mas atende grande parte do Paraná. Eu digo que toda a jornada do cliente passa por alguém do meu time. Então, eu tenho times de geração de demandas, tenho time de CS, tenho time de marketing que ajuda a alimentar a geração de demandas e tenho time comercial propriamente dito. Então, eu costumo dizer que a gente trabalha com um ecossistema de vendas bem completo e complexo, onde cada área nutre a outra, e isso faz com que a gente tenha muito sucesso, porque a gente cuida de toda a jornada do cliente e qualquer coisa que ele precisar vai chegar, né, em alguém do meu time. E outro ponto que eu sempre costumo dizer é que em empresas, lógico, cada um escolhe, né, como trabalhar, mas principalmente marketing de captação, de eventos, né, que eu falo que o nosso marketing aqui é muito para captar cliente, para relacionar com o cliente, não é um marketing de brand, isso é nacional, né? Mas eu costumo dizer, né, que existe muita disputa. Os executivos falam que o lead é ruim porque veio a geração de demanda não gera lead bom, por isso que ele não vende. A geração de demanda fala, é que o lead foi mal qualificado no marketing, então fica aquela. E aí a gente trabalhando todos juntos, toda a jornada do cliente, eu costumo dizer, ó, se alguém reclamar do outro, vocês estão reclamando de nós. Tá tudo em casa, então a gente vai resolver e vai fazer com que o cliente tenha a melhor experiência possível. E isso tem dado muito certo. Cara, muito legal. E ouvindo um pouquinho da tua trajetória, Zé Nilson, é, a gente não faz nada sozinho, né? Exatamente. E como é que você construiu essa tua carreira com o apoio de pessoas? Porque a pessoa jurídica é composta de pessoas físicas. Como que você aprendeu e se especializou em formar times de alto desempenho? Lógico que a gente vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ganhando maturidade, entendendo. Mas essencialmente eu sempre fui um apaixonado por pessoas. Eu sempre fui um apaixonado pelo ser humano. Para mim a psique humana é algo assim extraordinária. Eu procuro estar sempre entendendo e me colocando no lugar das pessoas. Então isso está comigo desde sempre, desde criança. Lógico que eu fui entender um pouco mais disso com maturidade e tal, mas sempre foi muito, né, natural de mim assim. E ele não adianta nada ser natural se você não estuda, se você não se desenvolve, se você não põe em prática. Então, meus filhos me ajudaram muito também a desenvolver a liderança, porque a gente pratica liderança todos os dias em casa com os filhos, né? E isso, e, assim, a experiência também de trabalhar com várias equipes, com vários níveis de pessoas, isso também ajuda muito, porque eu já trabalhei desde o chão de fábrica, vamos dizer assim, até diretoria executiva. Então, isso ajuda muito. Mas o que eu digo que mais me ajuda é ser apaixonado por ser humano, é Uhum. gostar de gente, buscar entender. Eu sempre falo que a minha missão é extrair o melhor das pessoas. E é uma missão que eu levo muito a sério, não é uma missão que só está escrita na parede ou em algum caderno. É uma missão que eu acordo e vou dormir pensando em como extrair o melhor das pessoas. E isso me ajuda muito a trabalhar as pessoas, a, a cuidar do ser humano. E eu acho que quando a gente cuida, quando a gente dá atenção, quando a gente se importa, quando a gente tem um estado de presença genuíno, as pessoas te entregam, porque eu sempre falo que confiança gera comprometimento. Uhum. E graças a Deus, ao longo de toda a minha carreira, eu sempre tive equipes muito comprometidas com o nosso propósito, porque elas sabiam exatamente o que fazer, para onde ir e tinham liberdade para arriscar e errar e consertar e continuar seguindo. É, é,
Existem pesquisas que dizem que as pessoas, elas, muitas vezes, elas querem sair ou vão atrás de outras oportunidades, não porque elas não entendem que a empresa não é uma boa empresa, mas que elas não se sentem desafiadas pela sua liderança ou não se sentem representadas por ela. Então, aquela figura do chefe ou da liderança autoritária, hoje já cada vez está mais Sim. difícil. Como que é o teu estilo de liderança, Eu Zé tenho Nilson? até uma palestra que eu faço, que chama, né, Gestão por Propósito, Alta Performance através da Felicidade no Trabalho. Uhum. E aí eu trago várias pesquisas que demonstram exatamente como pessoas felizes vão muito mais além, como pessoas que têm segurança no trabalho, que confiam nas outras, elas conseguem entregar coisas que elas nunca imaginaram que ia entregar. E até tem um estudo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso pegar aqui, que eles ouviram mais de 13 mil pessoas e montaram um gráfico de, de referência entre pessoas que confiam no seu gestor e se sentem confiantes em trabalhar, em arriscar, versus o quanto elas estão dispostas a irem além, a fazer mais do que o pedido, Uhum. e quantas não querem fazer só. Então, o gráfico é diretamente proporcional. Quanto mais felizes e confiantes nos seus gestores, mais elas estão dispostas a irem além do que é pedido. E o inverso é verdadeiro. Quanto menos elas confiam, quanto menos elas se sentem bem no trabalho, mais elas estão dispostas a fazer exatamente o que foi pedido, que é um fenômeno que hoje tem acontecido muito, que, né, internacionalmente chamado de quiet quitting, que é justamente fazer o trabalho ali quietinho, só o que é pedido, porque você não quer ir além. E eu sempre digo, a gente não vai além pela camisa que a gente veste, a gente não vai além pela empresa, a gente vai além pelas pessoas que estão do nosso lado. E eu acredito muito nisso, que quando a gente está num ambiente psicologicamente seguro, com pessoas que a gente confia, a probabilidade da gente ir além por elas é muito maior do que pela empresa, ou pela camisa, ou por qualquer outro motivo. Então, falando isso, né? Ah, mas é só conversa, não, eu pratico isso diariamente. É assim uma preocupação grande que eu tenho de montar times né, de pessoas que confiam umas nas outras e que podem confiar em mim, que eu confio nelas. E isso tem dado muito certo. Como você consegue conectar diferentes perfis? Porque hoje se fala muito na questão da diversidade, seja ela etária, seja ela de gênero, seja ela até de culturas diferentes. Como que você consegue conectar essas características e formar um time coeso? Eu sempre digo assim que, para mim, todos são seres humanos. Não Uhum. importa nada além disso. Eles são seres humanos e merecem, assim como eu, assim como todos nós, merecem ser cuidados e tratados como um ser humano, com respeito, com amor, com carinho, com cuidado. E é isso que eu pratico. Eu não olho nada além disso. Eu não olho Uhum. nada além do ser humano que está na minha frente. Parece simples, mas eu acredito muito nisso. E sem julgamento, a pessoa, se ela é do bem, se ela está disposta, se ela quer trabalhar, se ela confia naquilo que a gente está fazendo, o resto para mim não faz diferença nenhuma. E isso, assim, ajuda muito. Eu vou contar um case aqui, se eu me emocionar, até me desculpe, eu sou meio emocionado mesmo. Mas para mim A gente edita depois. para mim é a grande, entre vários outros, né, depoimentos que as minhas equipes já fizeram, e não fizeram só para mim, fizeram para toda a equipe. Uma delas me marcou muito, porque uma profissional, um dia a gente fazendo uma reunião que não tinha nada a ver com falar sobre esse ponto, mas ela falou assim, ó, eu preciso falar uma coisa que eu senti agora, eu preciso falar. E já começou a se emocionar e tal. E ela falou assim, olha, pela primeira vez, eu e meu marido queremos ter filho há muitos anos. Ela tinha 1 ano de casa nessa época. E ela falou assim, eu nunca me senti confortável porque eu não confiava nas pessoas e nas empresas que eu trabalhava. Eu sempre acreditei que eu seria criticada por estar engravidando. Uhum. E pela primeira vez na minha vida, eu me senti confortável em realizar o sonho meu e do meu marido. Tem 1 ano aqui nessa empresa. E hoje eu quero dizer para vocês, para todo mundo, que eu confio tanto nessa empresa e na gestão que eu, né, realizei esse sonho sem medo nenhuma de ser julgado, criticado. E é exatamente isso. Uhum. Quando alguém da nossa equipe, né, usando esse caso mesmo de gravidez, de gestação, várias mulheres já vieram perguntar, chefe, eu quero voltar com 4 meses, porque vai fazer muita falta. Para, você vai ficar 6 meses. Não, mas, falou assim, nós aguentamos 6 meses. Não vai,
né? Por mais importante que seja você para nós, para o teu filho, esses 2 meses vão fazer muito mais diferença do que Uhum. para nós. Então, esse é só um exemplo assim, que eu achei muito bacana, porque a pessoa não se sentir confortável para realizar o sonho de ter um filho. Eu fico Se sentir pensando, ameaçada, né? pensando que ambiente é esse que ela trabalha, que ela se sente ameaçada para ter um filho. Uma Uhum. coisa que é uma bênção, que é a realização de um sonho. Então, é trabalhando muito isso, é olhando muito o ser humano, é cuidando, é com amor, com carinho, que eu acredito que a gente possa seguir e ter muito sucesso. Eu sempre digo também, a gente não pode perder o resultado de vista. Eu ia chegar nesse ponto agora. Parece que a gente combinou. E o resultado? Como buscar esse resultado que cada vez é mais desafiador? Porque quando a gente fala isso, parece que, poxa, o Zé Nilson é um cara muito bonzinho, só passa a mão na cabeça de ninguém, de todo mundo, abraça, acolhe. Mas como eu falei, confiança gera comprometimento. E eu sinto que quanto mais eu confio nas pessoas, mais elas se comprometem comigo. E elas vão muito além, muitas vezes, do que eu peço para elas irem ou do que a gente precisa ir. Eu já vi pessoas assim entregando resultados, e vejo diariamente pessoas entregando resultados incríveis porque elas se sentem seguras. Mas a gente tem que cobrar, a gente tem que acompanhar, a gente tem que olhar, a gente tem que conversar. Muitas vezes a pessoa está mal, não está entregando resultado. Poxa, vamos entender por que que ela não está entregando. Ah, está com problema em casa, está separando, está, enfim, é, a mãe doente, o pai doente. E a gente entende, lógico, mas também quem não tem problema nenhum e não está de acordo, também não faz sentido. Então, tem uma cobrança forte. Sim, tem um acompanhamento forte. Pessoas que, né, eu sempre costumo dizer, pessoas que perdem a confiança no meio do caminho, ou eles em nós, ou nós em eles, também não faz sentido continuar. Uhum. Tomar decisões de demissão, de desligamentos, não é confortável, mas é uma decisão que tem que ser tomada porque muitas vezes, né, assim, você vê que dentro da tua equipe ou dentro da companhia, a pessoa já não tem mais, é, não rende mais. Então, às vezes, para ela, parece sacanagem falar isso, mas aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Para mim, sair de uma empresa que eu adorava e ir para outra foi um baita negócio, mudou Uhum. minha vida. E eu acho que faz parte também. Então, a gente tem que estar muito atento a esses sinais, aos comportamentos das pessoas, às entregas, mas não só olhar além da entrega, Uhum. né? Eu acho que é isso, mas eu sempre falo para a equipe, falo assim, ó, tudo isso que a gente fala de felicidade no trabalho, de cuidado, alegria, amor, só é possível se a gente estiver batendo meta. Uhum. Porque quando a Ainda gente, mais numa área comercial. exatamente, quando a gente bate meta, a gente tem N, né, possibilidades para trabalhar tranquilo. Mas quando a gente está com a pressão de não bater meta, as coisas ficam um pouco mais difíceis. Não Uhum. que a gente vá mudar da água para o vinho. Ah, não, velho. Então não tá batendo meta, você vira um tirano, vai lá cobrar. Não, mas lógico que mexe-se na tranquilidade de todos, né? Tranquilidade no sentido, no Uhum. ambiente mais produtivo. Mas graças a Deus, assim, poucas vezes a gente teve esse problema. Acho que também faz muito parte do gestor entender que tudo é uma construção. Não adianta você querer chegar e transformar e dobrar a meta do dia para a noite, ou dobrar a produção por dia para a noite. Muitos gestores, quando a pressão chega, ele muda tudo para se salvar. E eu falo que a gente tem que ter muita confiança no que a gente está fazendo. A gente tem que ter muita confiança no plano que a gente fez e arcar com ele. Segurar a onda, vai vir pressão de cima, vai dizer que vai dar errado. Se você confia no que você faz, mantenha-se obstinado, que vai dar certo. Uhum. É, a gente está falando aqui de pessoas, a gente está falando de metas, de resultado. Tem alguma técnica em específico que você adota no dia a dia para poder melhorar a comunicação? Porque foram feitas algumas pesquisas e diz que depois do ar-condicionado, o segundo maior problema dentro das empresas é falta de comunicação. Então todo mundo acha que está ruim a temperatura e depois acha que não se comunica bem. Como que você favorece a comunicação entre as pessoas e entre as equipes? Porque a gente está falando de promover, né, que você mesmo comentou, da conexão entre essas diversas áreas que estão junto contigo, porque se cada um fazer seu ótimo, não significa que o cliente e a empresa vai estar ganhando, porque às vezes alguém está bem e alguém está chorando. Mas como que você faz para poder promover uma boa comunicação dentro das equipes e entre as equipes? É uma ótima pergunta. Muito jovem ainda, logo no início de carreira, eu li Paixão por Vencer, do Jack Welch, que é uma bíblia, Hum. né, da gestão, indico para todo mundo, né, mas
E uma coisa que me tocou muito foi sobre que ele falava muito era sobre franqueza, Uhum. que a comunicação tinha que ser muito franca, que as equipes tinham que saber exatamente onde a empresa queria ir, o que eles precisavam fazer para chegar lá e como eles iriam fazer isso. E eu acredito muito nisso e pratico isso desde sempre. Então, a comunicação dentro das nossas equipes sempre é muito franca, muito direta, sem esconder nada de ninguém. Eu compartilho o nosso plano desde hum, da, da Bel da limpeza, que é maravilhosa, da Dona Vani, até a alta gestão. Todo mundo sabe exatamente o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e aonde a gente quer chegar. Então, esse é o primeiro ponto. Qualquer divergência que aconteça, a gente senta, olha, vamos sentar aqui e entender. Precisamos mudar o plano? Podemos mudar. Ou estamos tomando uma decisão que vai afetar negativamente ou positivamente o nosso plano. Então, todos têm que estar muito alinhados com relação a isso. Fora isso, eu faço. Como que eu faço esse alinhamento, né? Minha mesa é aberta, eu falo para todo mundo, vocês podem conversar comigo, vocês podem. Né, voltando ao ponto do ser humano, eu sou um ser humano igual a vocês, eu não sou melhor, não sou pior. Estamos aqui em momentos diferentes de vida, com oportunidades diferentes, mas somos iguais. Então, vamos conversar como igual, e isso ajuda muito também. Mas eu faço reuniões quinzenais, onde eu exponho o resultado, coloco onde a gente quer chegar, coloco o resultado da companhia, da nossa unidade aqui, onde a gente está, o que a gente está fazendo, onde a gente está pecando, onde a gente está melhorando, quem são as pessoas que estão ajudando mais, quem são as pessoas que estão contribuindo menos, o que nós vamos fazer para tentar equalizar isso. Lógico que, né, nem sempre uma equipe vai ser, aliás, nunca é uma equipe totalmente, né? Coisa. Principalmente, né, nós estamos quase 60 pessoas na equipe, então sempre é. Mas mostrar, aí trazer quem está fazendo bem feito as boas práticas, colocar as pessoas para falarem. Antes dessas reuniões eu também falo com meus gestores, então que eu falo até que não é nem uma reunião, é um bate-papo. A gente se reúne numa mesa, cada um vai falando da tua área, o que está sendo feito, o que precisa de ajuda da outra área. Isso vai gerando uma discussão muito rica, onde cada um coloca seus pontos e a gente, né, cada um coloca suas críticas, o outro se defende e a gente consegue compor essa franqueza de forma muito produtiva. Então, isso assim, tem me ajudado muito, tem nos ajudado muito. Zenilson, falamos de pessoas. Você vem se desenvolvendo a tua carreira muito em empresas relacionadas à tecnologia. E hoje, cara, nesses 20 anos que você vem aí percorrendo, o que que mudou na tecnologia que hoje as empresas têm e lá elas não tinham e que realmente faz diferença? Porque tem muita coisa que você tem hoje que talvez não faça tanta diferença e tem coisas que são fundamentais e as empresas não dão muita atenção. Você pode fazer essas conexões? Hoje, a quantidade e a qualidade de opções, de soluções, né, soluções tecnológicas para ajudar as empresas é gigantesca. Como não se perder nesse E- cardápio aí? Exatamente, acho que esse é o grande desafio. O cardápio é grande. Há 20 anos, 25 anos atrás, quando a gente começou, não tinha nem SMS. A gente não conseguia fazer um grupo de SMS, tinha que mandar um Uhum. por um. Quando veio, né? Na É do época, tempo do Orkut ou não? sim, nunca tive. Aliás, de rede social eu só tenho LinkedIn, então não me procurem no Instagram, no Orkut, no Face, que não vão achar. Mas minha esposa tinha e eu acompanhava pelo dela. Então eu conheço um pouquinho, mas eu sou. Todo mundo fala, pô, você não tem Instagram e tal, vamos fazer um Instagram. Eu falo, procura lá o Zé sem Insta, que você não vai me encontrar. Mas já no LinkedIn eu sou bem ativo. É, Mas assim, eu acho que, né, voltando ao ponto, o grande desafio é entender quais são as melhores opções para compor as necessidades da empresa. E aí um ponto que eu sempre falo bastante, que passa muito por um TI estratégico. Uhum. Um TI que converse com as áreas de negócio, Que entenda do que negócio. entenda do negócio e das necessidades de cada negócio, porque uma empresa, né, ela tem um fim, seja uma indústria, uma empresa de serviço, mas tem várias áreas de negócio que cada uma tem a sua demanda, a sua prioridade. E é através de um TI estratégico que a gente consegue juntar tudo isso e integrar. Falar, ó, porque eu sei que para você talvez a melhor ferramenta seja X, mas pensando na empresa como um todo, a melhor ferramenta é a Y. Então nós vamos adotar a Y porque vai atender você e outras áreas de forma integrada.
Então, esse é o grande desafio, e é um desafio cada vez mais latente, porque a gente tem startups sendo criadas todo dia para soluções que a gente nunca imaginou que precisaria. A gente tem grandes corporações com produtos, né, extremamente variados e complexos e completos. O que não falta são opções e soluções. Eu acho que o que falta um pouco é essa visão mais estratégica de todos os negócios se convergirem para a gente achar as melhores soluções que atendam a todas as áreas de negócio da empresa. Eu vou seguir uma linha que eu acho que está mais conectada à questão de pessoas, que é a produtividade, né? A gente também já viu pesquisas aí que o Brasil, infelizmente, não é um país eficiente, né? Então, os Estados Unidos, Europa conseguem ter muito mais eficiência nos seus processos, não só produtivos, mas de serviços, escritório também. Uhum. Como que essa jornada digital, que está começando cada vez, né, ficar mais clara, ela realmente vai impactar ou ela pode otimizar para que as pessoas consigam ser mais eficientes no trabalho delas? O que que hoje você traz aí de tecnologia para tornar mais fácil a vida do dia a dia das pessoas? A gente não precisa ir muito longe, né? Hoje você consegue resumir um texto gigantesco no Copilot ali, no ChatGPT, agora a Apple também está lançando, agora, né, lançou nos Estados Unidos já, daqui uns dias vem para o Brasil, que é o iOS 18. Então isso ajuda muito. Ajuda você a compor texto, ajuda você a resumir, ajuda. A gente utiliza muito isso no diagnóstico das empresas. Parece, né, a gente faz todo um diagnóstico para entender quais são as melhores soluções para a empresa, para a gente entender o que a gente pode oferecer de melhor, o que se enquadra mais. E hoje a gente usa muito inteligência artificial para fazer isso. Uhum. Então, hoje CRM já tem é, inteligência artificial embarcada. É muita. Estou falando um pouco de inteligência artificial porque é o que está tá mais em voga, mas desde um RP completo e complexo que vai ajudar a empresa a entender os seus processos, a fazer as melhores escolhas, a planejar melhor, passando por um sistema de marketing digital, de e-commerce, captação de lead e como juntar toda essa jornada do cliente em poucas ferramentas ou ferramentas integradas que ajudem em todas as áreas. Então, não vou falar muito em ferramenta, até porque senão eu ia puxar a sardinha pro meu lado, né? É, mas faria isso com todo prazer, porque os nossos são os melhores mesmo. Mas acho que não é o caso aqui. Mas existe muita, assim, para todas as áreas que você imaginar, desde a captação do lead frio até antes da captação do lead frio, fazer estudo de mapeamento de mercado. Hoje eu sei exatamente o potencial de cada cidade dentro da minha região. Eu sei quantas indústrias eu tenho, qual é o perfil dessas indústrias, quais são as empresas que têm o mesmo perfil dos meus clientes naquela cidade, por região, por faturamento, por funcionários. Isso ajuda muito a gente gerar listas mais qualificadas, que geram um cold call é, um- muito mais quente, né? Não é uma ligação, estou fazendo 800 ligações por dia, porque eu preciso. A nossa geração de demandas trabalha muito essa inteligência, justamente porque tem ferramentas que nos ajudam a qualificar melhor. Então, meus SDRs, eles. Estou usando o meu exemplo, né? Eles ligam muito menos, mas tem uma conversão muito grande, justamente porque a gente usa ferramentas que nos dão inteligência para fazer isso. Desde a produção, PCP, MRP, MES, você pode ter uma produção toda integrada, digitalizada e automatizada hoje em dia. Acho que tudo isso ajuda a aumentar a produtividade dos nossos colaboradores, né? Eu não vejo que, quando falam isso, até me dói o coração, porque parece que o brasileiro não gosta muito de trabalhar, né? Hum. E eu acho que não tem nada a ver, assim, eu acho não, eu tenho certeza que não tem nada a ver com isso. A gente trabalha muito, a gente é muito criativo, a gente resolve, soluciona casos de forma muito rápida, mas principalmente na pequena e média empresa brasileira, ainda vejo um déficit, desculpa, muito grande de ferramentas tecnológicas que ajudam na produtividade dos colaboradores. Eu vejo muita gente fazendo trabalho repetitivo, manual, que um sistema faria muito mais rápido. E a pessoa não deixa de pensar, ou de se planejar, ou de, né, fazer algo mais inerente à inteligência humana, para fazendo ali trabalho repetitivo.
quando se poderia investir em ferramentas tecnológicas que poderiam fazer aquilo de forma muito mais eficiente, liberando o profissional para fazer trabalhos mais complexos. O pessoal tem uma dificuldade de soltar da sua planilha Excel, né? Às vezes os caras têm umas Ferrari dentro de casa, Sim, só que usa só a Ferrari para estacionar e voltar. Não consegue dar uma voltinha na Ferrari porque se apega no Excel e não explora. Claro que uma ferramenta, seja um RP, seja um CRM, seja um APS, ele exige uma certa padronização. E as pessoas às vezes confiam mais na planilha Excel do que no dado que a ferramenta dá para ela. eu sempre, quando a gente vai conversar com os empresários, diretores, empresários, que é o primeiro, né, onde começa geralmente onde começa as negociações, no nosso caso, eu sempre digo que quando você usa a planilha, quando a tua equipe, a tua empresa usa a planilha, o conhecimento deixa de ser da tua empresa, passa a Uhum, ser da planilha, né, do uhum, colaborador. Então, se essa pessoa eventualmente saia, você perde aquele conhecimento, porque está tudo ali na planilha. E planilha cada um faz do seu jeito, cada uhum. um coloca o que quiser, cada um corrige quando quiser, mas de fato tem muita resistência, porque cada um quer criar o seu meio. E aí é uma dificuldade também quando a gente vai implantar um RP, porque o RP nada mais é do que, vamos dizer assim, as, as melhores práticas de processos, né, De gestão. de gestão no mundo. Então você une ali as melhores práticas e transforma aquilo num RP. E as pessoas têm muita dificuldade, porque, logicamente, melhores práticas, processos têm que ser seguidos. Mas na planilha você não tem processo. Você faz o seu Uhum. processo, cada um faz o seu processo. E Cada um depois, tem seu número. depois junta tudo e vê lá qual que é o melhor, né? Então tem muita dificuldade. Acho que é uma das grandes dificuldades da pequena e média empresa brasileira que eu vejo, com toda a humildade, com toda. Né, a gente eu tô dentro praticamente diariamente das empresas, clientes, prospects, amigos, enfim. E eu vejo que principalmente o empresariado, ele vê a tecnologia muito como um custo e não como um investimento. Uhum. E quando o C-Level vê como um custo e não como um investimento, dali para baixo, todo o cascateamento vai olhar aquilo como algo que atrapalha e não que ajuda. Uhum. Então, é um trabalho que a gente tem de fazer, né, digo, né, o nosso mercado tem de fazer, desenvolver, de entender que tecnologia é para melhorar resultado, é para melhorar a produtividade, é para trazer mais confiança nos dados, é para automatizar processos para liberar a tua equipe para fazer trabalhos mais complexos. E, enfim, estamos no caminho, mas acho que ainda a gente tem um longo caminho nesse sentido. Cara, você falou um negócio agora que é dados confiáveis. E aí até no nosso ali no nosso warm-up para o nosso podcast, Aham. você falou pela sua paixão dos dados. Não existe sistema que vai gerar um resultado adequado se os dados não forem estruturados. Cara, e quão é difícil você cuidar bem dos seus dados, ter dados estruturados. Hoje, como é que você vê essa evolução das empresas entendendo que um simples banco de dados de faturamento pode trazer vários insights e ela não cuida adequadamente desse banco de dados? Como que você enxerga os dados aí como o papel dos dados nessa revolução tecnológica? Para mim, eles são fundamentais. Não vejo como fazer gestão em qualquer área, qualquer empresa, sem ter dados confiáveis, porque senão você vai no empirismo, no achismo. Ah, eu acho que nós vamos vender mais, então vamos comprar mais, contratar mais, comprar mais insumos para aumentar a nossa produção. Mas baseado no quê? Ah, Uhum. baseado que todo ano, de novembro a dezembro, a gente vende mais. Tá, mas será? Vamos pegar os dados, vamos entender. Então, né, só estou dando um exemplo bem raso, mas acho que mais do que os dados, você tocou num ponto que é fundamental, que é a confiança nos dados. Uhum. E voltando, né, quando a gente tem planilha, você pede um relatório, as equipes ficam lá se debatendo uma semana para chegar num número que é a média do número de cada planilha para apresentar para o gestor. E, logicamente, você está tomando uma decisão baseada em dados, mas se eles não forem confiáveis, qual a assertividade da tua decisão? Uhum. Então, acho que isso é fundamental. O RP ajuda muito nisso, porque a qualidade dos dados que estão no RP tem que ser muito mais fidedignas, mas ainda assim acho que é um desafio grande que a gente tem de entender.
esses dados e a qualidade deles para tomar decisão. Eu vejo muita empresa trabalhando no empirismo, no achismo, na experiência dos profissionais. Logicamente não é ruim, são profissionais com muitos anos de casa, mas se você conseguir aliar a experiência de um profissional com muitos anos de casa, com muitos anos de mercado, com a qualidade de dados confiáveis, a assertividade das decisões serão muito maiores. Então, eu vejo muitas empresas, né? Ah, não, preciso de dados e tal, mas se esquecem de trabalhar a qualidade dos dados, de filtrar, de entender se aquilo, né? E como utilizar aquilo, né? Porque também tem muito, né? Às vezes você tem um caminhão de relatórios, planilhas e dados para todo lado, mas você não efetiva a utilização daquilo. Uhum. Então tá lá equipes grandes fazendo, gerando dados e vão para a gaveta, ninguém olha, também não adianta nada. Então, mas lógico, essa cultura de dados tem melhorado muito. Acho que nesse ponto a gente já evoluiu mais. Hoje é difícil uma empresa bem com maturidade que não trabalhe totalmente baseada e pautada em dados. E agora vem a inteligência artificial, que nada mais é do que compilar todos esses dados e te dar uma visão mais pronta, né? Uma análise mais pronta. Eu tenho minha equipe de dados lá, de inteligência de mercado, e eu sempre falo para eles assim, ó, eu falo assim, eu não quero só que vocês gerem dados. Se vocês são analistas, vocês têm que analisar, vocês têm que entender, vocês têm que me mostrar o caminho para que a gente possa seguir baseado naquilo que você entendeu, naquilo que você olhou. Você tem que propor novos dados. Às vezes você estava olhando ali, olha uma coisa legal que eu não tava vendo, um relatório e tal, e elas trazem, ó, o que que você acha da gente olhar essa visão? Eu falo, cara, fantástico. Então, é um pouco dessa maturidade, desse trabalho, dessa importância que se dá com isso que vai desenvolvendo as coisas. Eu vou explorar um pouquinho essa questão da inteligência artificial e dos dados, só para dar um exemplo para vocês aí e ajudar nós a tirar algumas conclusões. Existem basicamente dois tipos de inteligência artificial, a generativa e a machine learning, né? Quando a gente fala de um chat GPT, de um copilot, a gente está falando de um machine learning, que é aquela que interage com a gente. Uhum. Se o texto que você quer resumir é um texto ruim, o resumo vai Vai ser um ser ruim. resumo ruim. E o texto é a nossa base de dados, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de uma machine learning, isso pega um pouquinho mais, porque a machine learning é puro aprendizado com bancos ou data lakes e não é algo rápido. Às vezes são anos treinando para ela te gerar o melhor algoritmo para te dar um fit para resolver determinado problema. E se você faz tudo isso com dados não confiáveis, o que serviu a inteligência? A inteligência não é Exatamente. milagrosa. Ela trabalha em cima dos dados que foram fornecidos para ela, né? Uhum. Assim como antes da inteligência artificial, e ainda muito, muito importante ainda no mercado, os analistas de dados, eles analisam em cima daquilo que é fornecido para eles, daquilo que eles extraem de algum sistema. Se a informação não estiver confiável, a análise vai ser em cima de um banco desconexo com a realidade, que vai atrapalhar, logicamente, nas decisões. Para pequena e para média indústria, você acha que a tecnologia já está mais acessível hoje? Super. Tem muita tecnologia boa, a valores muito acessíveis. Mais uma vez, eu repito isso, o que eu acredito é que as pessoas, o empresariado brasileiro, principalmente na pequena e média, ainda olha como um custo. Então, sempre, não, entre investir num RP ou investir numa ferramenta e comprar uma máquina, eu vou comprar uma máquina. Não que comprar a máquina não seja importante, não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. E nem estou condenando o empresariado também, Deus me livre, que né, nem tenho. é, as pessoas construíram a vida delas de sucesso, construíram as empresas delas do zero. Eu sou um apaixonado também pela história do empreendedor brasileiro, que é algo, né, contra tudo e contra todos ele vai lá e constrói. O verdadeiro herói. Exatamente. Pode ser uma pequena, uma micro, mas pode ser uma TOTS da vida que foi construído por um empreendedor brasileiro. Com o microsiga. Exatamente. Você conheceu bem, a gente conversou um pouco sobre isso. Então é muito lindo essas histórias, muito ricas, e esses são profissionais, pessoas, empresários, empreendedores admiráveis. Mas eu acho que a gente sempre pode melhorar. E acho que falta um pouquinho essa visão de olhar mais tecnologia e pessoas também, fazendo um gancho com o que a gente falou lá no começo, de olhar isso mais como um investimento e muito menos como um custo. E também olhar para aquilo que a gente tem e tentar extrair o melhor daquilo, né? Às vezes a gente tem as pessoas e não extrai o melhor das pessoas, a gente tem a máquina e não extrai o melhor das máquinas, e tem nosso RP
que a gente acaba utilizando para ser algo mais transacional, mas ele tem o potencial Exatamente. de trazer a empresa na tua mão, né? E hoje, né, as tecnologias realmente você tem informação na sua mão. Você Hum, acompanha o faturamento, você acompanha teu estoque, você acompanha como que está o teu resultado no meio, no final do mês. Só que muitas vezes você utiliza o RP só para emitir nota. Então, essa 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 condição de você olhar para o que você tem, valorizar e no sentido, cara, eu vou extrair o máximo também é algo que faz parte da otimização, porque às vezes fica sempre esperando uma solução milagrosa, né? Hoje eu tenho essa solução aqui, mas alguém me disse que essa outra solução aqui pode ser melhor, mas olhar para a tua solução que você tem e dizer, cara, essa solução eu extraí o máximo possível dela, justamente para que quando você faça um investimento consciente, né? exatamente. Assim, infelizmente a gente encontra isso diariamente. Pegando o gancho do que você falou lá do exemplo da Ferrari, pessoas que têm uma Ferrari, mas estão empurrando ela, Hum. ou estão andando a 10 por hora, ou estão deixando ela só na garagem para ficar bonita, que não conseguem extrair o melhor do produto que elas têm. E acho que demanda muito treinamento, demanda muito uma visão de TI estratégica, demanda Perfeito. muito olhar a tecnologia como investimento e não como custo. Acho que demanda um pouco de tudo que a gente falou aqui para você, né, para os profissionais, e aí não é só empresariado, porque na verdade quem usa é o profissional lá, demanda treinamento, demanda vontade de aprender, de utilizar, demanda vontade de sair da planilha para poder extrair o máximo da ferramenta que você tem. Acho que é um conjunto de coisas que fazem uma baixa utilização, assim, subutilizar as ferramentas que o empresariado também fornece para a empresa. E isso deixa, cada vez que o empresário tem uma experiência negativa, né? Nesse sentido de, ah, eu comprei, me disseram que fazia isso e depois no dia a dia eu não consigo chegar àquilo que foi vendido. E na verdade não foi porque foi vendido errado, é porque realmente não tem um TI estratégico, as pessoas não estão realmente motivadas a utilizar a ferramenta, preferem se proteger dentro do seu Excel, que tem mais controle. A gente tem um desafio, cara. A gente tem um desafio. Eu, enquanto startup, você hoje, enquanto líder, né, você colocou muito bem, estou, né? Então, você como uma empresa líder de mercado, referência para todos, né? Uma história linda. Então, a gente mostrar que tem mercado para todo mundo, mas principalmente o quanto o empresário pode se beneficiar de boas soluções, mas cada um com a sua solução no sentido de agregar valor naquele que realmente ele precisa. E sem deixar de lado as pessoas, porque Exatamente. sem elas a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Zenilson, a gente está chegando no final já do nosso podcast. Poxa, voa, Boa, voa. é muito rápido, cara. E eu queria aproveitar esses minutinhos finais, cara, para escutar um pouquinho, né? Você comentou que faz palestras, que gosta de desenvolver, se colocar à disposição para ajudar as empresas a se desenvolverem e promover justamente essa possibilidade de tirar o melhor das pessoas. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho da tua palestra, qual que é o teu objetivo, o teu propósito nessa visão realmente de ser alguém que se coloca à disposição e referência no assunto liderança de pessoas. Primeiro, agradecer muito mais uma vez muito o convite. É um prazer gigante estar aqui. Tem muita coisa para a gente conversar e falar ainda. Fico à disposição para voltar, adorei. É, mas eu acho que eu sempre falo que, na verdade, não existe uma receita de bolo. Eu não Uhum, estou trazendo, não estou inventando a roda. Eu só estou contando a minha experiência, uhum, que eu acredito que tem dado muito certo. E não porque eu acredito, né? Mas porque eu citei um depoimento, porque eu tenho vários depoimentos. E de fato tem uma equipe altamente produtiva e que trabalha num ambiente feliz, assim. Então eu falo muito disso, eu falo, né, como eu falei, é gestão por propósito, alta performance através da felicidade no trabalho. Eu acredito muito nas pessoas, eu acredito muito num conceito, vou olhar aqui fica à vontade, cara. para eu Pode soltar aí. não errar o nome, né? Mas da professora Amy Edmondson, que fala sobre ambientes psicologicamente seguros e o Hum, quanto eles são necessários para que as equipes tenham liberdade para errar, para arriscar, e com isso a gente traz uma equipe, pessoas muito mais produtivas também entrando dentro da parte de produtividade que a gente comentou antes. Então, o que eu trago e o que eu gosto muito de falar é que dá para fazer diferente. Dá para ter um olhar mais humano, dá para ter um olhar de cuidado, dá para extrair o melhor das pessoas cuidando delas.
dando liberdade para elas fazerem o que elas, da maneira que elas acreditam que seja melhor. Não vamos longe. Se eu te pedir para pintar essa caneca de amarelo, te explicar por que, você fala, não, preciso pintar. Primeiro que você precisa entender por que você vai pintar, né? E aí eu te falo, pega o lápis de cor e pinta. Você fala, poxa, mas eu sei pintar muito melhor de pincel. Eu falo, não, você tem que pintar de lápis de cor. Eu falo, pô, mas eu ia ser muito mais efetivo de pincel. Não, eu tô mandando você. Então, eu sempre digo que, assim, as pessoas têm que entenderem o que precisa ser feito, mas elas precisam fazer da maneira que elas acreditam que seja mais eficiente para elas, porque o que é bom para mim, talvez não seja bom para você. A minha habilidade talvez não seja a sua. E quando a gente cria esse ambiente psicologicamente seguro, de confiar nas pessoas e de deixar elas arriscarem, fazerem aquilo que elas acreditam, a gente tem resultados inimagináveis. E o que eu trago um pouquinho nas minhas palestras, nas minhas andanças, são dados, pesquisas que, né, realmente comprovam isso, que não é só uma utopia da minha cabeça, funciona. São várias pesquisas que falam que a produtividade de pessoas, citei uma aqui, mas existem várias outras, aumenta muito. E mais do que isso, mais do que a pesquisa, como eu falei anteriormente, é a minha vivência, o quanto nesses 20 anos eu pude ver, não só das minhas equipes, mas de várias equipes dentro da mesma empresa. A empresa tinha uma cultura fantástica. Era linda a cultura da empresa. Não estou falando de uma especificamente, estou falando de várias. E não só das que eu trabalhei, né? Tem amigos em outras, a gente conversa, executivos em outras, a gente conversa muito. Mas em determinadas áreas funcionavam muito melhor do que outras áreas. E quando você ia ver, o gestor daquela área, ele transformou o ambiente daquela área. Enquanto outros gestores se sucumbiram à pressão, ou estão você citou no modelo antigo de chefe, de manda e obedece. E fazendo, né, avaliando isso durante 20 anos, as minhas experiências, o que eu vejo nas outras empresas, muito se fala sobre cultura e eu acho é fundamental a cultura das empresas, mas assim como a cultura é fundamental que as empresas pratiquem essa cultura, principalmente na liderança, porque a liderança é que vai difundir essa cultura. E a gente, infelizmente, ainda vê muitos chefes, vê muitas pessoas que, né, para conseguir bater meta, para conseguir entregar um resultado imediato, judiam, fazem, né, Assédio. desrespeitam o ser humano. Eu acho que isso é uma coisa que não cabe mais. Outro ponto que é super condenável, né, porque você está deixando o ser humano devastado. Acho que muitos de nós, né, eu já passei por isso, você deve ter passado em momentos da sua vida que você ficou doente por causa de gestores, por causa de trabalho, e acho que não faz sentido nenhum. Dá para conciliar as duas coisas. E é isso que eu quero levar essa mensagem, que dá para ser feliz e ter alta performance, desde que você tenha um propósito claro, desde que você cuide das pessoas. Isso para mim, como eu falei, é a minha missão de vida. Eu acordo e vou dormir todos os dias pensando nisso e como melhorar isso. Dá para trabalhar sendo feliz, é? Muito, Vamos, muito. vamos terminar esse podcast como a gente começou. Você mandou um beijo, um abraço para duas pessoas muito importantes na tua vida, que foram teus filhos. Faltou uma pessoa. Exatamente. Agradecer imensamente a minha parceira de vida. Estamos juntos há quase 20 anos. Transformou o José Nilson, transformou minha vida. Está sempre presente comigo, está sempre junto. Te amo muito, Ju. Você é incrível. Obrigado por tudo. Então vamos encerrar esse podcast com a assessora de marketing junto com você? Vamos. Vamos chamar então nossa assessora aqui para fazer o encerramento? Tinha que participar, né? Oi? Pessoal, encerramos aí o Essa nosso aqui é a Ju, o podcast. amor da minha vida, Prazer, gente, tudo que bem? me inspira e que me ajuda nessa caminhada. Sempre juntos. Pessoal, encerramos mais um podcast hoje de um jeito diferente. Começamos com a família e terminamos com a família. Zenelson, prazerzaço te conhecer, você, a sua família. Foi um prazer. Novos podcasts no futuro. E, pessoal, canal, se inscrevam. Quanto mais pessoas assistirem, mais a gente consegue levar essa mensagem para o pequeno e médio industrial. Até a próxima. Até. Obrigado.